Bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus aos irmãos. A referência bíblica que trago no coração para lhes dar nesta manhã é apenas uma expressão pinçada do livro do profeta Isaías e que resume bem o espírito daquela profecia, especialmente a segunda parte, a partir do capítulo 40 do livro do profeta Isaías, que diz respeito à glória de Deus. E quero sublinhar apenas o capítulo 48, o verso 11. Disse Deus: não darei a minha glória a outro. Não darei a minha glória a nenhum outro. Não darei a minha glória a ninguém. Deus não reparte a sua glória. Vamos orar? Deus nosso Pai bendito, nós te damos graças. Te damos graças por tudo quanto já temos experimentado, vivido, recebido das tuas mãos nesta manhã. E pedimos-te ainda mais da tua palavra e do sopro do teu Espírito em as nossas consciências e nossos corações. Pedimos-te assim, ó Pai, em nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Começo hoje pela manhã uma reflexão sobre os chamados 7 pecados capitais. Faremos isso no mês de julho, férias para alguns e para nós uma boa oportunidade de 7 domingos ou 7 mensagens em 4 domingos a respeito dos 7 pecados capitais. Vale ressaltar, introdutoriamente, e afirmar categoricamente que o conceito e a lista dos 7 pecados capitais não consta da Bíblia Sagrada. Os 7 pecados capitais são um conceito que não está presente. A lista não consta da Bíblia Sagrada. A Bíblia fala das obras da carne, em Gálatas capítulo 5. A Bíblia fala do perfil e do caráter do homem afastado de Deus, em Colossenses. E fala também em Efésios. Mas a Bíblia não fala de 7 pecados capitais. Esta ideia de 7 pecados capitais, a lista dos 7 pecados capitais, surgiu no 4º século da era cristã, no movimento monástico. Os monges que se afastaram para o deserto do Egito, especialmente, logo em seguida, a conversão, ou a suposta conversão de Constantino, quando o cristianismo se torna a religião oficial do império, a igreja deixa de ser perseguida e passa a ser parceira do poder imperial. E com esta relação, há eventualmente uma promiscuidade da igreja. Toda vez que a igreja se relaciona em termos de amizade com o poder do Estado e abandona a sua responsabilidade profética em relação ao Estado, a igreja se compromete na promiscuidade. Percebendo esta promiscuidade, alguns homens fugiram
do contexto onde havia o conforto em ser cristão, e correram para o deserto, e ali surgiu o chamado movimento monástico. É este monge grego, Evagrius do Ponto, quem no século IV identifica o que considerava as principais paixões humanas, que originalmente eram 8. Um dos seus discípulos, Cassiano, traz essa lista para o Oriente, e é no século VI que o Papa Gregório Magno inclui ou consolida a lista clássica, que vai integrar ou vai ser registrada no catecismo do catolicismo romano. Mais adiante, alguns teólogos fazem uma revisão da lista, tanto do Evagrius, quanto do Cassiano, quanto do Gregório Magno, e finalizam a lista que está estabelecida desde o século XVII e está presente no catolicismo romano, no catecismo do catolicismo romano, como os 7 pecados capitais, a saber, soberba, avareza, luxúria, ira, gula, inveja e preguiça. Mais recentemente, ou mais precisamente em março, 10 de março deste ano, 2008, o Vaticano publicou a nova lista, ou os novos pecados capitais contemporâneos, uma vez que estes 7 pecados capitais originais, a soberba, a avareza, a luxúria, a ira, gula, inveja e preguiça, dizem respeito a uma relação muito individual e pessoal, particular. O Vaticano enxergou, e creio que acertadamente enxergou, que há um conjunto de novos pecados capitais que são mais sociais, e o Vaticano incluiu a manipulação genética, o uso de drogas, a desigualdade social e a poluição ambiental como pecados capitais. Eu fico com os 7 primeiros, que são clássicos. Os pecados são chamados capitais porque são pecados cabeça. Cabeça no sentido de origem, fonte, e cabeça no sentido de governo, liderança. São pecados que dão origem a outros pecados, e são pecados que governam outros pecados. Como, por exemplo, a ira é um pecado capital porque dá origem a um outro pecado. Exemplo, a vingança. Ou a soberba, que é um pecado capital porque dá origem a um outro pecado, por exemplo, a vaidade. Também são chamados pecados capitais por causa da distinção que o catolicismo romano faz entre pecado venial e pecado mortal, ou falha leve e falha grave. Falha leve é uma falha leve. Falha grave é a falha que induz uma falha leve. Por isso ela é grave. E é grave e mortal porque exclui o pecador da felicidade eterna. Então é um pecado mortal. Bom, o tema pecado, e falar sobre pecados capitais, esse tema pecado é atual e indigesto. Atual porque nós vivemos numa sociedade cheia de pecados. Os jornais, os telejornais, as revistas e as conversas, o boca a boca cotidiano, nos dão conta de que vivemos numa sociedade onde esse bicho chamado homem produz e é uma máquina de barbaridades. E nós assistimos isso diariamente e nos impactamos e nos incomodamos com o potencial maligno e o potencial humano para fazer o mal. Esse potencial humano para fazer o mal, ele chega a ser em determinados momentos tão
impactante que nos custa acreditar que um ser humano seria capaz de fazer aquilo que estamos a perceber e a ver. Agora, a lista é também, ou o tema é também indigesto. Indigesto porque nós estamos numa sociedade que, ao tempo em que é cheia de pecados, perde cada vez mais o senso de pecado e o conceito de pecado, ou mais precisamente, chega a descrer em pecado. Pecado é um conceito para dois tipos de pessoas. Ou para gente atrasada, ignorante, supersticiosa, que acredita que há um tribunal suprahistórico diante do qual o ser humano há de comparecer e prestar contas. Ou para gente sem graça, que não sabe gozar a vida e ainda quer estragar a vida dos outros. Então a gente ouve dizer que não existe pecado do lado de baixo do Equador. E a gente ouve uma propaganda que diz que sem pecado a vida não tem graça. Por exemplo, o seu cantor predileto diz que tudo que ele gosta é ilegal, imoral ou engorda. Isto é impossível ser satisfeito, feliz e ter prazer na vida sem transgredir. Sem pecado a vida não tem graça. E isso está explicitado na expressão do Ian Fleming, que é o criador do James Bond, o famoso 007. O Fleming diz o seguinte, que sem os 7 pecados capitais, a vida seria insípida e vazia. E sem uma quantia saudável de muitos desses pecados capitais, em nossa composição humana, nós seríamos covardes e ociosos. Nós somos humanos porque transgredimos e pecamos. A MTV tem um mote que diz o seguinte, que um pouco de libertinagem, de orgulho, de preguiça e de glutonaria, com moderação, não existe. Não existe pecado com moderação. Que sem libertinagem, orgulho, preguiça e glutonaria, com moderação, eu acho engraçado, com moderação. É grávida com moderação. Ou é grávida ou não é grávida. Ou é orgulhoso ou não é orgulhoso. Ou é libertino ou não é libertino. Ou é glutão ou não é glutão. Não tem glutão com moderação. Glutão com moderação é não glutão. Moderação aqui é um ato falho. É um acusar de consciência. Né? Então sem libertinagem, orgulho, preguiça e glutonaria com moderação, não há diversão. E são essas coisas que fazem o nosso coração continuar batendo. Então não é possível viver bem sem transgredir, sem pecar. Por isso falar em pecado é ir na contramão da nossa cultura, que desconsidera a existência de pecado, ou que considera aquilo que nós, atrasados, ignorantes e supersticiosos, chamamos de pecado, a fonte legítima do prazer. Bom, eu penso que essa lista dos 7 pecados capitais pode servir para nós como um bom gabarito para nós avaliarmos que tipo de gente nós estamos nos tornando, porque é justamente o espírito dos monges do deserto que identificaram os instintos, os apetites, as paixões mais básicas e primais do ser humano, como necessárias de serem vencidas para que este ser humano, vencendo suas paixões, seja distinto das bestas feras. Em outras palavras, quanto mais presentes os pecados capitais
estão em nossa experiência humana, menos humanos nós nos parecemos e mais bichos nos tornamos. Então, olhar a lista de pecados capitais é uma forma de avaliarmos o quão humanos nós estamos nos tornando, ou o quão bestializados e quão bestas nós estamos nos tornando. Se somos bestas feras ou se somos humanos. Então vamos olhar para essa lista de pecados capitais para verificar a nossa própria humanidade. Mas vamos olhar também para essa lista de pecados capitais fazendo a pergunta se a vida vale a pena, ou que tipo de vida vale a pena. Se é realmente a vida entregue às paixões, aos apetites e aos instintos que vale a pena ser vivida, ou se é uma vida que controla estas paixões, ou se é uma vida que foge destas paixões, ou se é uma vida que luta contra o pecado, que realmente vale a pena. Por isso eu convido você, a partir desse domingo pela manhã, a olhar comigo esta bendita lista dos malditos pecados capitais. O primeiro deles é o orgulho, soberba, o orgulho. O orgulho é o primeiro e é tão primeiro que Tomás de Aquino não considerava o orgulho em sua lista de pecados capitais. Quando Tomás de Aquino, lá por volta de 1400, 1500, reavaliou a lista de pecados capitais, o Tomás de Aquino tirou orgulho da sua lista e colocou vaidade. Porque o Tomás de Aquino considerava o orgulho um pecado mega capital. Um pecado fora de série. Como se fosse o pai de todos. O orgulho é o pai de todos. O Aquino colocava vaidade. E usava a expressão vanglória. Vaidade ou vanglória. Como sendo a glória vã. Ou a glória no que é vão. Ou a glória em vão. Vanglória. O que tem muito a ver com orgulho. E o Tomás de Aquino dizia que a glória vã era a glória em vão. E aquilo que é vão, vazio, para Tomás de Aquino, tinha 3 significados. Primeiro, é vão aquilo que não tem substância, aquilo que é falso, aquilo que é mentiroso. É vão. Segundo, aquilo que não tem consistência, não tem solidez, é efêmero, é vão. E terceiro, aquilo que não é capaz de realizar o fim devido, um esforço em vão, um remédio em vão, não foi capaz de realizar o que pretendia, é vão. E então assim é que nós podemos ser vítimas da vanglória. Nós temos um orgulho, isto é, nós temos glória em nós mesmos. Eu me glorio em mim mesmo, mas eu não tenho substância em mim mesmo. Eu não tenho conteúdo em mim mesmo. O que eu tenho não é meu. Por isso é que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 4, 7, diz o seguinte: por que te glorias? Quem te faz diferente? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias? Como se não houveras recebido. Esta é a compreensão bíblica a respeito do ser humano. O ser humano não tem substância em si mesmo. Ele não é autoexistente. Ele não pode gloriar-se em si mesmo, porque tudo o que tem, tem porque recebeu de alguém. Então o ser humano é vão, no sentido de que não tem substância.
O que tem, recebeu de alguém. Segundo, não tem consistência. O ser humano não tem consistência, passa, é efêmero, é transitório. Não pode se gloriar em si mesmo porque a Bíblia diz em Tiago 4,14, o que é a vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Nós passamos, nós somos como uma fumaça, como um vapor, como uma pequenina flor que de manhã floresce e ao final da tarde o vento espalha. Então nós não temos consistência. E por isso nós não temos legitimidade. Se nós não temos substância nem consistência, nós não conseguimos realizar o fim a que nos propomos. Por isso é que nós cristãos não subscrevemos esta expressão que diz querer é poder. Para nós o querer é apenas o tomar consciência de nossa falta de substância e falta de consistência. Diz o apóstolo Paulo em Romanos 7 que eu quero, mas eu descubro que eu não posso. Eu não consigo realizar o fim a que me proponho. Eu quero fazer o bem e não quero fazer o mal, mas o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero esse eu faço. Então como que eu posso me gloriar em mim mesmo e me julgar alguma coisa, me julgar alguém, se eu não tenho substância, se eu não tenho consistência e se eu não consigo dar finalidade à minha existência? C.S. Lewis diz que o orgulho é o supremo mal. É o pecado capital, que ele chama de pecado principal. E esta expressão do C.S. Lewis eu gosto demais. Ele diz que o orgulho é o mais completo estado de alma ante Deus. Repito, o orgulho é o mais completo estado de alma ante Deus. Por isso, nós entendemos na teologia cristã que o orgulho é o pecado luciferiano, é o pecado luciférico, é o pecado de Lúcifer, que o Lewis diz que é o pecado que Lúcifer ensinou à raça humana. E a Bíblia Sagrada vai falar desse coração de Lúcifer, desse orgulho luciferiano. Por exemplo, em Isaías capítulo 14, os versos de 11 a 15. Já foi derrubada na sepultura a tua soberba com o som das tuas violas. Os vermes debaixo de ti se estenderão e os bichos te cobrirão. Como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu que dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo abismo. Esta é a profecia de Isaías que descreve o pecado de Lúcifer e a queda deste anjo de luz chamado Lúcifer. Eu me lembro quando os meus filhos pequenos me perguntaram quem criou o diabo. A minha resposta foi Lúcifer. Deus criou Lúcifer e Lúcifer criou o diabo. E Lúcifer, um anjo de luz, quando desejou ser igual a Deus e colocar o seu trono no lugar do Deus Altíssimo, criou o diabo. O diabo é um ser
tomado de orgulho. O diabo é um ser cujo estado de alma é absolutamente anti-Deus. O diabo é um ser que se tornou um ego absoluto, que disse para si mesmo: eu tenho substância, eu existo em mim mesmo, eu tenho consistência, eu existo para sempre, e eu tenho poder em mim mesmo de fazer valer aquilo que me proponho. Eu sou Deus. Isso é o orgulho luciferiano que foi incutido no coração e na consciência humana. Ezequiel capítulo 28 é uma profecia contra o rei de Tiro, e como tenho lhes dito, toda personagem bíblica é arquetípica, e este rei de Tiro é um arquétipo do demônio, do diabo, do Lúcifer, da serpente. E veja Ezequiel 28 como descreve esse ser cheio de orgulho, este ego absoluto, este estado de alma absoluto e completamente anti-Deus. No orgulho do seu coração você diz, Ezequiel 28, 2, sou um Deus, sento-me no trono de um Deus no coração dos mares, mas você é um homem e não um Deus, embora se considere tão sábio quanto Deus. Você é mais sábio que Daniel? Não haverá segredo que lhe seja oculto. Mediante a sua sabedoria e o seu entendimento, você granjeou riquezas e acumulou ouro, prata em seus tesouros. Por sua grande habilidade comercial, você aumentou as suas riquezas, e por causa das suas riquezas, o seu coração ficou cada vez mais orgulhoso. Bom, esse texto aqui tem pelo menos 3.000 anos, mas ele pode subscrever qualquer fotografia, sem generalizações. A maioria absoluta, quase que completa, das fotografias estampadas na revista Caras. Por isso assim diz o soberano, o Senhor: por que você pensa que é sábio, tão sábio quanto Deus? Trarei estrangeiros contra você das mais impiedosas nações, eles empunharão suas espadas contra a sua beleza e a sua sabedoria, e traspassarão o seu esplendor fulgurante. Eles o farão descer à cova, e você terá morte violenta no coração dos mares. Dirá você então: eu sou um Deus, na presença daqueles que o matarem? Você será tão somente um homem, não um Deus, nas mãos daqueles que o abaterem. Você terá a morte dos incircuncisos nas mãos de estrangeiros. Eu falei, palavra do soberano, o Senhor. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor, você era o modelo da perfeição. Aqui é um arquétipo de Lúcifer. Você era um modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam: sárdio, topázio e diamante, berilo, ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Esse carbúnculo aqui eu não conheço, nunca ouvi falar, parece mais doença do que pedra preciosa. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi criado. Você não existe em si mesmo. Você não tem substância. Você não tem substância, você foi criado. Mas você foi ungido. O que você tem, você não tem em si mesmo. Você tem porque recebeu. Você foi ungido. Ezequiel 28:14. Como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Até que você, Lúcifer, criou o diabo. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu o lancei humilhado para longe do monte de Deus e o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes.
Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra, fiz de você um espetáculo para os reis. Por meio dos seus muitos pecados e do seu comércio desonesto, você profanou os seus santuários. Você tocou no que era santo, você mexeu no que era sagrado e não deveria ter mexido. Você profanou os seus santuários, por isso fiz sair de você um fogo que o consumiu e reduzi você a cinzas no chão à vista de todos os que estavam observando. Todas as nações que o conheciam espantaram-se ao vê-lo. Chegou o seu terrível fim. Você não mais existirá. Você não tem substância. Você não tem consistência. Em outras palavras, você não banca a si mesmo e a sua própria existência e a sua própria vida. Eu lhe criei, eu lhe dei vida, eu lhe dei beleza, eu lhe dei sabedoria, e quando você tomou posse de tudo isso como se fosse seu e voltou-se contra mim, eu lhe tirei tudo e acabei com você, e você não mais existirá. Essa expressão da Bíblia Sagrada a respeito de Lúcifer. Mas veja que interessante. Por isso eu o atirei à terra. Eu o atirei à terra. E o que fez Lúcifer na terra? Encheu o coração humano de seu mesmo pecado luciférico, o orgulho. Porque esta é a palavra de Gênesis capítulo 3, os versos 4 e 5. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Como assim não morrereis? Seria uma forma de dizer: tens vida em ti mesma? Tens substância e consistência? Tu serás para sempre. Para sempre, meus queridos, é só Deus. Só Deus. E quando Lúcifer, ou quando a serpente, o diabo, diz à mulher: não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus. Ora, não era o que pretendia Lúcifer, colocar o seu trono à altura do trono de Deus e assentar-se no trono de Deus e dizer para si mesmo: eu sou Deus, eu sou um Deus. O que é o orgulho? O orgulho é o mais completo estado de alma ante Deus. O orgulho é aquilo de que é vítima um ser que se considera um ego absoluto. O orgulho é próprio daquele que diz: eu sou o máximo, eu sou tudo, eu mereço tudo. Talvez você diga assim: esse aí é só o Lúcifer. Eu não sou orgulhoso, porque eu não me considero o máximo e não me considero tudo. Ok. Você se considera melhor? Você se considera acima? Você se considera mais? O C.S. Lewis diz assim: toda vez em que você se considera bom, boa, virtuoso, virtuosa, melhor e mais, tenha certeza, não é o Espírito de Deus quem está atuando em você, é o demônio. Você não precisa se considerar o máximo, basta que você se considere melhor.
Basta que você não se considere, não precisa que você se considere o primeiro. Basta que você se considere o penúltimo. Não precisa que não exista ninguém acima de você, basta que exista alguém abaixo. Então, o germe luciferiano picou você. O pecado de Lúcifer está presente em mim. Quando eu me revolto, toda vez que o meu eu é contrariado, toda vez que eu olho alguém de cima para baixo, o pecado de Lúcifer está em mim. Por isso ele é um pecado capital. E por que é pecado? Porque algo precisamos entender. É que pecado faz mal. Se não fizesse mal, não seria pecado. Tenha certeza que Deus não colocaria um rótulo de veneno em algo que não fosse veneno. Deus não lhe impediria o acesso a um prazer, se aquilo fosse de fato prazer. Deus não é um estraga-prazeres. Ele só chama de pecado o que faz mal. Se não faz mal, não é pecado. Por que o orgulho faz mal? Eu acho, pessoalmente, que eu não precisaria sequer responder essa pergunta. Que está óbvio que todo sujeito, toda pessoa que acha que pode ser Deus e que se considera um Deus, perdeu o juízo. Porém, me parece que devo justificar. Por que que o orgulho é pecado? Primeiro, porque o orgulho é sempre competidor. O orgulho afasta e separa as pessoas. Não é possível ser orgulhoso e ter comunhão. Não é possível ser orgulhosa e ter amizade. Não é possível ter orgulho e, por exemplo, ser casado. Ser casada. Não é possível. O casamento acaba. Ou acaba ou se degenera e se transforma num inferno crônico. Quando um dos cônjuges é um ego absoluto, quando um dos amigos é um ego absoluto, quando um dos pares na roda de comunhão é um ego absoluto, cujo eu deve ser agradado e jamais contrariado, a roda de comunhão se desfaz, a amizade não se sustenta e o casamento se degenera. Porque o orgulho é sempre competidor. Porque o que é o orgulho? O orgulho é o desejo de estar sempre acima do outro. E nesse sentido, o orgulho é um pecado solitário. Porque eu tenho que estar acima do outro, o outro não pode estar no mesmo degrau que eu. No primeiro degrau eu só posso estar sozinho, não pode ter empate. Porque o orgulho é eu sou melhor que você. Eu não sou igual a você e você não é igual a mim, eu sou melhor que você. Então o orgulhoso é sempre um solitário. Porque o orgulho está sempre competindo, querendo estar sobre. O Lewis diz o seguinte, que você pode, para todos os outros pecados, arrumar companhia. Menos para o orgulho. Você pode arrumar alguém para encher a cara junto com você. E vai ser uma festa. Pode arrumar várias pessoas. Para beber para esquecer ou para beber para comemorar. Você pode arrumar parceiros para roubar. Você pode arrumar parceiros para usurpar direitos. Você pode arrumar parceiros para qualquer outro pecado, menos para o pecado de orgulho. Porque você não vai chamar alguém para, vamos brincar de ser melhor que o outro?
Isso não é comunhão. Hoje eu estava lendo Seleções e tem lá o Rir é o Melhor Remédio, que de fato não é o melhor, mas é um dos melhores. Lá conta a história que a professora perguntou para o Joãozinho: Joãozinho, o que é uma pessoa egoísta? E o Joãozinho respondeu: é aquela que nunca pensa em mim. O que é um marido egoísta? É aquele que nunca pensa em mim. O que é uma esposa egoísta? É aquela que nunca pensa em mim. O que é um amigo egoísta? É o que nunca pensa em mim. O orgulhoso é autorreferente sempre. O orgulhoso é um solitário. O orgulhoso não sabe o que é comunhão. Só sabe o que é competição. Porque o orgulhoso vive para ser agradado, ser satisfeito. Não pode ser contrariado, porque o ego dele é absoluto. Mais do que isso, ele sabe mais do que nós. Ele pode mais do que nós. Não há nada para ensinar para ele, porque ele é melhor do que nós. Como você ousa criticar um orgulhoso? Quem é você para criticar um orgulhoso? Quem é você para apontar uma falha num orgulhoso? Por exemplo, você fica muito contrariado quando recebe uma crítica? Cuidado, hein? Lúcifer está rondando. Você fica muito contrariada quando recebe uma crítica? Cuidado, Lúcifer está rondando. Então o orgulhoso está sempre solitário, porque o orgulho é sempre competidor. O orgulho, portanto, nos afasta. Nos afasta uns dos outros e nos afasta principalmente de Deus. O Lewis diz o seguinte, que quem vive olhando para baixo não consegue enxergar o que está acima. Então o orgulhoso não enxerga Deus. O orgulhoso não percebe Deus, até porque ele acha que não precisa de Deus. Eu diria que para nós, cristãos, nós vivemos um paradoxo. Nós conseguimos ser cristãos orgulhosos. É um contrassenso. Porque se somos cristãos, nós estamos sob Deus. Mas somos orgulhosos. Então nós somos pessoas que, paradoxalmente, no nosso orgulho, nós conseguimos enxergar o que está acima, muito embora estejamos olhando sempre para baixo. Sabe por quê? Porque de vez em quando nós olhamos para cima para reclamar com o de cima que ele não satisfez o nosso ego absoluto. Nós olhamos para cima com orgulho quando murmuramos. Nós olhamos com orgulho para cima quando somos ingratos. Nós olhamos com orgulho para cima quando reivindicamos nossos direitos em relação a Deus. Quando exigimos de Deus que nos satisfaça as vontades. E o orgulho nos faz mal, porque o orgulho nos mantém sempre descontentes e frustrados. Por quê? Porque não é possível alguém que não seja contrariado. Ou pelo outro, ou pela vida, ou por Deus. Ou pior, pelo diabo. Porque o diabo é o orgulhoso por excelência. E aqueles que acreditam que estão sendo servidos pelo diabo
na verdade, estão servindo ao diabo sem saber que o fazem. Porque o diabo jamais serviria a alguém. Se o diabo se recusou a servir o Deus Altíssimo, por que serviria você? Por isso, essa religiosidade de nossa cultura brasileira é diabólica. Esta religiosidade que busca nas forças espirituais a satisfação de suas vontades, a realização de seus desejos, é uma espiritualidade de escravidão. É uma espiritualidade de destruição. Porque não é possível vivermos sem experimentarmos a contrariedade dos nossos desejos e das nossas vontades. Não é possível vivermos sem constantemente tomarmos consciência de que, sim, estamos errados. Não é possível vivermos sem constantemente dizermos, sim, me perdoe, você tinha razão. Não é possível vivermos sem convivermos com desejos não satisfeitos, vontades não realizadas e sonhos desmoronados. Egos absolutos que não sabem conviver com a contrariedade viverão sempre descontentes e frustrados. E eu não duvido que haja muito marido frustrado, muita esposa frustrada, muito pai frustrado, muito filho frustrado. Meu filho não é tudo o que eu gostaria que fosse, mas quem disse que ele deveria ser tudo o que você gostaria que ele fosse? Minha filha não é tudo o que eu gostaria que fosse. E? A vida não é tudo o que eu gostaria que fosse. E quem disse que a vida deveria ser tudo o que você gostaria que fosse? Meu marido não me satisfaz plenamente, mas quem disse que um ser humano é capaz de satisfazer plenamente outro ser humano? Você quer encontrar no finito a satisfação eterna? Você não vai encontrar. Minha mulher não me satisfaz plenamente. Sim, e qual é a novidade? Conviva com faltas. Você não é um ego absoluto. Você é só um ser humano. Se o orgulho é um pecado capital, é porque ele é fonte de outros pecados. Quais são? São muitos. Mas eu listei apenas alguns. Primeiro, a vaidade, que é o pecado de mostrar-se sempre belo ou bela, atraente, desejável e admirável. Isso é a vaidade. A vaidade é o desejo de ser impecável aos olhos dos outros. Notícia, é impossível. Você vai colocar um botox aqui no pé de galinha, o pessoal vai perceber o seu nariz. Vai consertar o nariz, vão verificar a sua boca. Vai consertar a boca, vão ver o seu cabelo. Vai consertar o cabelo, vão ver a sua silhueta. Vai consertar a silhueta, vão ver o seu estado de humor. Vai consertar o seu estado de humor com um remedinho, vão ver a sua vaidade. Aí, você vai acabar passando ridículo.
Porque o vaidoso acaba passando ridículo. De tanto querer consertar-se, estraga-se. A vaidade nos conduz à hipocrisia. Porque se eu preciso ser sempre belo, sempre atraente, sempre desejável, sempre perfeito, e eu sei que não sou, o que eu faço? Uso máscaras. Uso máscaras. Mantenho as aparências. E vivo aquilo que é o ditado que parafraseia Jesus. Por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorento. Ou como Jesus disse, sepulcros caiados. O orgulho gera um outro pecado. A presunção ou a prepotência. Por exemplo, há uma expressão popular que eu não concordo muito não, é que homem não pede informação. Se perde, mas não pergunta. Orgulho, presunção, prepotência, eu sei. Eu sei. Daqui que eu faço? Presunção, prepotência. E sabe o que? Autossuficiência. Eu não preciso de ninguém. Eu me basto. Agora, sabe qual eu acho que é o filho do orgulho? Que é mais comum? Que eu fico impressionado com essas entrevistas de ping-pong, de responda rápido, que eu leio na Caras. Seu maior defeito, o perfeccionismo, que é uma estupidez tosca, que é uma forma de tentar dizer: o meu maior defeito é a busca constante da perfeição, isto é, uma virtude. O meu maior defeito é uma virtude. Eu estou sempre querendo a perfeição. E por que isso é grotesco? Porque eu diria na mesma hora, de fato, isso deve ser mesmo o seu maior defeito, porque esse é o defeito que você herdou do diabo, de Lúcifer. Querer ser perfeito, querer ser Deus. Só o fato de imaginar que você poderia já é grotesco. Portanto, como nós respondemos a isso? Eu penso que respondemos com o que o Senhor Jesus nos disse em 1 de João, no Evangelho de João, capítulo 13, os versos 34 e 35. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E este é o novo mandamento que lhes dou. Por que é um novo mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Não é o velho mandamento da lei de Moisés? Não, não é o velho. Não é o velho. É novo. Eu faço um apelo que você jamais diga que os 2 maiores mandamentos são amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Não são. Os 2 maiores mandamentos são amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo com o amor de Cristo. Por isso que Jesus disse, um novo mandamento lhes dou.
Amar a Deus sobre todas as coisas. E uns aos outros como eu vos amei. O padrão do amor ao próximo na lei de Moisés era o eu. Amar ao próximo como a si mesmo. Mas o padrão de amor em o Novo Testamento é amar ao próximo com o amor de Cristo. Por isso é um novo mandamento. Não mais como a si mesmo, mas como eu vos amei. Porque o amor que vocês têm por si mesmos, eu não considero amor. Ele não tem consistência, não tem substância. E não consegue cumprir o fim a que se destina. Não é, Pedro? O Pedro diria, é Jesus. É mesmo. Porque eu pensei que amasse o Senhor tanto quanto amo a minha própria vida. Mas eu não consegui amar o Senhor tanto quanto eu amo a minha própria vida, porque quando eu tive que escolher entre mim e ti, eu escolhi por mim. Então, amar a Deus sobre todas as coisas é fazer tudo para a glória de Deus. Assim brilha a vossa luz e os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Seja comer, seja beber, ou qualquer outra coisa fazer, tudo seja feito para a glória de Deus. Mateus 5,16, 1 aos Coríntios 10, 31. Amar a Deus sobre todas as coisas é lembrar Deus dizendo, não darei a minha glória a outro, não darei a minha glória a ninguém, não repartirei a minha glória. Ou como diz o salmista no Salmo 115, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Amar ao próximo com o amor de Cristo significa colocar-se diante do próximo como Cristo se colocou diante de nós. E Cristo não colocou-se diante de nós como um Deus a ser servido e adorado, mas como um Deus que lava os nossos pés. Porque sendo em forma de Deus, Ele não se apegou aos seus direitos, mas humilhou-se, se fez escravo, serviu. Amar o próximo com o amor de Cristo é servir. É lembrar o que diz Paulo aos Romanos, capítulo 15, versos 2 e 3. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo. Sabe que as brigas entre casais deveriam ser: deixe que eu faço. Não, deixe que eu faço. Não, eu faço questão, deixe-me fazer. Eu já disse para você que eu quero fazer. As brigas deveriam ser assim. Mas as brigas geralmente são assim. Agora é sua vez, ontem eu fiz. Pô, de novo eu? Sempre eu? Cristo não agradou a si mesmo. É lembrar o que Paulo disse aos Filipenses: nada façais por contenda ou por vã glória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós a mesma atitude que houve também
em Cristo Jesus. Bom, a resposta cristã para o pecado do orgulho é a humildade. E a humildade em seu sentido extremo. Colocarmos-nos abaixo de Deus e colocarmos-nos abaixo do nosso próximo. Esse é o caminho da legítima humanidade. E eu termino lendo Filipenses capítulo 2, para que você entenda o que estou dizendo. 2, 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus como algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Veja essa profundidade do versículo 7. Deus se fez homem, isto é, servo. Eu já falei sobre isso, mas acho importante repetir e sublinhar justamente hoje que estamos falando sobre o pecado do orgulho. Nós imaginamos que este esvaziamento de Jesus Cristo é um esvaziamento numa escada em que ele desce 2 degraus. Deus, aí ele desce o primeiro degrau e se faz homem. E sendo homem, ele desce o segundo degrau e se faz servo. Mas a Bíblia Sagrada diz que não é assim. Só existe um degrau. Deus se faz servo, isto é, semelhante aos homens. Ou, Deus se faz homem, isto é, servo. Porque para Deus, ser humano é ser servo. Você só tem 2 alternativas, ou você é Deus ou você é humano. Ou você é divino, divina, ou você é humano, humana. Deus você não é. Então você é humano, humana. E na Bíblia Sagrada, o que é ser humano, humana? É ser servo, é ser serva. É estar abaixo de Deus para servir a Deus. E, portanto, necessariamente estar abaixo do outro para servir ao outro. Porque não há nenhuma possibilidade de servir a Deus sem que este servir a Deus seja necessariamente o servir ao outro. Não há como servir a Deus sem servir ao outro. Não há como ser servo de Deus sem ser servo do outro. Logo, você tem 2 possibilidades. Ou você é um humano orgulhoso, picado pelo espírito de Lúcifer, ou você é um humano legítimo, isto é, um servo de Deus, na forma de servo do seu próximo. Só tem essas 2 alternativas. Portanto, nós estamos em apuros. Naquele dia em que você disse para outra pessoa que você deveria amar e cuidar, desculpe-me, estou deixando você para trás, porque eu tenho o direito a ser feliz. Lúcifer
foi seu companheiro, Lúcifer foi sua companheira. Naquele dia em que você assumiu e admitiu que a sua felicidade era o objetivo maior que você deveria procurar e buscar na sua vida, e que Deus deveria servir a sua felicidade, e qualquer outra pessoa deveria servir a sua felicidade, você se tornou um companheiro de Lúcifer. Agora, no dia em que você disse, Jesus Cristo, eu quero que o meu ego morra na tua cruz. E quero viver não mais eu, mas que tu vivas em mim. Para que eu seja servo do teu Pai, meu Pai. E para que eu sirva ao meu próximo, teu próximo. Para que o teu Pai seja meu Pai. Para que o teu próximo seja meu irmão. Nesse dia, Deus se tornou seu companheiro. Nesse dia, Deus se tornou a sua bendita e eterna companhia. O problema, meus queridos, é que desde que Deus se tornou o nosso companheiro, nós continuamos a lutar com esse assédio, ou contra esse assédio de Lúcifer, sussurrando a nós que se existe alguém importante no mundo, esse alguém é o nosso próprio eu. E, portanto, a cada dia devemos crucificar o nosso eu na cruz do Calvário. Por isso disse o apóstolo Paulo, se tenho que me gloriar em algo, eu não me glorio em mim mesmo. Se eu tenho alguma glória, a minha glória não está em mim. A minha glória está na cruz de Cristo. Porque na cruz de Cristo, eu morri para o mundo. E o mundo morreu para mim. Se tenho que me gloriar em alguma coisa, a minha glória está na cruz de Cristo, porque lá o meu eu foi crucificado com Cristo. E desde então vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Que seja essa a nossa oração cotidiana. Ó Deus, crucifica-me novamente com teu Filho Jesus e dá-me a experimentar a plenitude da vida da ressurreição. Amém. Nós vamos celebrar a ceia em memória de Jesus Cristo, nosso Senhor. E são convidados a esta mesa todos aqueles que um dia disseram, estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Todos aqueles que um dia disseram, ó Deus, crucifica-me na cruz de teu Filho Jesus e dá-me experimentar a plenitude da vida da ressurreição. Todos aqueles que cotidianamente oram, ó Deus, mantém-me preso nesta cruz bendita, porque nesta cruz está a minha glória. E que já testemunharam a sua fé através do batismo numa comunidade cristã. Bem-vindos à mesa de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos celebrar a cruz do Calvário. Amém.